Olá, pessoal, boa noite. É um prazer imenso estar com vocês aqui em mais um ICO Series. Nessa temporada, que já é uma temporada longa de histórias de carreira. As histórias inspiram e por isso a gente acha que esse processo é um processo sem fim. A gente vai trazer muita gente contando suas histórias de carreira. Cada um tem uma história, constrói de uma maneira. Eu sou Irene Azevedo. Hoje eu estou responsável por toda a experiência do cliente no ICO. Deixa eu explicar para vocês o que é o SEO. O SEO é uma prática de boutique executiva global da LHH e a gente existe para fornecer mentoria executiva para os executivos que estão dentro das organizações e quando eles têm as suas saídas planejadas ou não, a gente tem uma consultoria estratégica para suportar este período de transição. A LHH, para aqueles que não conhecem, é uma empresa de capital humano que está presente em todos os momentos decisivos de uma organização e de um executivo. Por quê? Porque a gente faz desde recrutamento de executivo com recrutamento permanente, com interim management, com a terceirização do processo de recolocação. A gente tem soluções de desenvolvimento de liderança e coaching, com soluções de assessment, soluções de desenvolvimento de liderança mesmo, né, e de times, com mentor coach e também com mentoria executiva, que é a mentoria do ICO, que eu falei para vocês. Coaching, a gente tem o Esdra, que é uma plataforma que suporta e pode democratizar os processos de coaching para toda a organização. A gente acredita que o letramento digital ele é importante, por isso a gente tem uma academia de IA tendo soluções de upskilling e reskilling. A gente faz transição de carreira desde o chão de fábrica até o C-level, com processos diferentes, com consultores diferentes, né, de acordo com cada público. Então, o ICO está dentro dessa solução para o C-level. E, por último, e não menos importante, a gente faz a Advisory Service com cultura, framework de liderança, redesenho organizacional, gestão da mudança. Hoje é um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu estou hoje com o Christian e o Matheus, e eu vou começar pedindo para que os dois se apresentem e falem um pouco do negócio deles, para depois, então, a gente poder fazer começar realmente eles a contarem a sua história de vida. Vocês que estão aqui, por favor, se quiserem, podem usar o chat para fazer perguntas, que eu, na medida do possível, vou incluindo as perguntas. Então, é um prazer imenso. Vocês decidam quem quer começar primeiro. Matheus? Começo eu, Cristian? Sim, por favor. Bom, vamos lá. Primeiro, prazer também, Irene, grato pelo convite. Prazer conhecê-lo, Cristian. Oportunidade bacana aí de Prazer. nos conhecermos. Bom, eu sou o Matheus Freire e atualmente ocupo a função de diretor-geral, CEO da Terrecis Brasil. A Terrecis é uma investida de um grupo francês chamado do Grupo Roulier, um grupo familiar. Nós temos três grandes negócios importantes. O maior deles é o negócio de fertilizantes, com a empresa Timac Agro, sendo um negócio importante, inclusive no Brasil hoje, com 4 fábricas de fertilizantes. O negócio de fosfato bicálcico, nós temos uma fábrica também no Brasil, e o negócio de magnésio, que é a Terrecis Brasil. O negócio de magnésio comercializa óxido de magnésio para agricultura, nutrição animal, e nós produzimos produtos para a indústria, principalmente a indústria siderúrgica, são massas refratárias. E aí, posteriormente, eu posso contar um pouquinho de como que cheguei até aqui, a direção geral aí da Terrecis Brasil. Esse é minha função atual. Deixo o Christian agora contar um pouquinho de onde ele está e aí depois entramos nas nossas histórias. É mais ou menos isso, né, Irene? Isso, é isso. O magnésio é considerado terra rara? O magnésio ele não está nos minerais críticos, não é uma terra rara.
porém ele é fundamental para o processamento dos chamados minerais críticos, e existem hoje discussões a nível Brasil e Europa para que ele seja incluído como mineral crítico, por fazer parte do processo de produção de minerais críticos. Sem o óxido de magnésio, você não consegue produzir os minerais críticos, através da hidrometalurgia, etc, etc. Então, detalhes mais Perfeito. técnicos. Eu fiz essa pergunta porque todo mundo hoje fala de terras raras, minerais, que todo mundo sabe disso, né? Que está todo Mas, mundo de olho nisso, né? Existe uma possibilidade de, em breve, ser formalizado como mineral crítico, mas ainda não está na lista oficial, vamos dizer assim. Quando for, o negócio de vocês fica mais relevante, né? Ou seja, mais crítico, né, para o mundo, de uma certa forma. Né? Eu diria que se formaliza, mas ele já é Já é. extremamente crítico em termos estratégicos para o mundo, não tenho dúvida disso. Que bom. Ótimo. Christian, Perfeito, querido. vou aproveitar então. Prazer, viu, Matheus, por esse momento. Obrigado, Irene, também pelo convite também. Então, meu nome é Christian, atualmente eu sou um vendedor, mas estou com a posição atual de, né, vice-presidente para toda a América Latina, para os negócios de consumo da 3M. Né? Então, os negócios de consumo englobam supermercados, papelarias, farmácias, canal de home center, material de construção, todo e-commerce, também com a área de marketing, vendas. Quando eu falo de marketing, estou falando de grandes marcas icônicas, né? Scott-Brite, Post-it, Mark Scott, Command, Nextcare, toda a gestão que vem desde a operação do México até o sul da América do Sul, com todos os países fazendo toda a gestão, com algumas fábricas no meio também. Essa operação ela engloba toda a parte de vendas, marketing, desenvolvimento de produto, então novos produtos também estão sobre a minha gestão, e também uma conexão diretamente com manufatura, então esse universo manufatureiro da 3M, nessa complexidade de alguns mil produtos que a gente tem pelo mercado, tanto brasileiro também, quanto em toda a América Latina. Mas é um prazer estar aqui, viu? Bom. É bom porque vem de dois segmentos completamente distintos. Vamos ver como é que cada um, então, construiu a sua história de carreira, né? Agora vocês decidam quem quer começar. Pode continuar a sequência, Matheus. Pode ir você. Vamos manter a sequência então, Christian. Bom, contando um pouquinho de mim e da minha história, eu tenho costumado me apresentar primeiro como pessoa, né? Então eu sou casado com a Paula, sou pai da Laura e do Pedro. A Laura com 9 anos, o Pedro com quase 3 anos, e a Lívia chegando aí muito em breve. Entre dezembro e janeiro teremos mais um integrante da família. Eu sou gaúcho, formado em administração pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialização Finanças e Economia pela Federal do Rio Grande do Sul, pela URGS, e MBA pelo IBMEC. Contando um pouquinho da minha história de carreira, eu costumo enxergar a minha história profissional em 2 grandes ciclos. Eu acho que tem um primeiro ciclo, que é um ciclo onde nós vamos desenvolvendo, construindo onde eu construí, vamos dizer assim, as minhas competências comportamentais e técnicas. São os meus primeiros 10, 12 anos de carreira, entre 20 e 30, 20 e 32 anos, onde eu tive uma carreira bem diversificada. Comecei a minha carreira na indústria de base, trabalhei como na Ipiranga Petroquímica, dentro da área de comércio exterior, experiência bastante interessante. Trabalhei na indústria metalúrgica, num grupo alemão que adquiriu uma empresa aqui no Brasil, chamada Siber, que produz máquinas e equipamentos para a construção de rodovias. E tive, depois desse início na indústria, era por volta de 2006, 2007, um boom aí de mercado financeiro, tomei a decisão de seguir uma vida no mercado financeiro, e foram 7 anos, 5 anos como autônomo dentro do mercado financeiro e 2 anos vinculado a uma gestora de recursos do Banco Cooperativo Sicredi. Que é do Sul, que é do Sul, né? Que é do Sul, né? Exatamente. Eu sou de Porto Alegre, né? Então, vivi em Porto Alegre praticamente a minha vida toda. Esse período, o mercado financeiro para mim foi uma grande escola. A gente tem uma visão de mundo, como o dinheiro circula no mundo, como ele entra, como ele sai,
como captar recursos, relação e atividade comercial é fundamental no mercado financeiro, então foi uma grande escola para mim. Eu acho que eu tive a sorte lá de me posicionar com pessoas que eram mais consultivas para gestão de patrimônio, gestão estratégica de investimentos, e não exclusivamente um mercado de broker, né, de ações. Isso me trouxe uma característica, acho que um pouco mais consultiva. Em 2013, aproximadamente 2012, 2013, numa decisão do Banco Sicredi, eles fizeram o outsourcing da asset. Então, eles deixaram de ter uma asset dentro do banco, passaram a terceirizar a gestão dos recursos deles, dos fundos de investimento deles, para uma asset independente. E nesse momento eu acabei sendo desligado, então foi um momento bastante interessante da minha história de vida. Eu tomei a decisão de seguir uma carreira novamente independente, autônoma, não CLT, vamos dizer assim como eu tinha sido agente autônomo de investimento durante 5 anos, voltei a ser CLT no Banco Cooperativo vinculado à Asset e voltei a ser independente numa posição de consultoria, e eu montei a minha consultoria própria, independente, e eu visitava pequenas e médias empresas para apoiar a captação de recursos para financiar projetos de expansão ou financiar capital de giro, etc., usando aí meus relacionamentos no mercado financeiro. Nesse momento, ampliei muitos meus relacionamentos nesse mundo de captação de recursos, junto ao pessoal de fusões e aquisições, junto ao pessoal especialista em captação de recursos de BNDES, recursos subsidiados. Foi um período bastante interessante. Fiquei praticamente 3 anos nessa agenda independente, tive alguns projetos de mercado imobiliário bastante interessante, e alguns trabalhos dentro da indústria, mas mais consultivo financeiro estratégico. Nesse período eu acabei conhecendo o grupo que eu atuo atualmente, que eu estou até hoje. E fiz um movimento de voltar a ser CLT. Então foi uma decisão importante na minha carreira, voltei a ser executivo, né, depois de 3 anos aí como consultor independente. Tomei essa decisão, inclusive, num momento difícil de Brasil, então a gente tem que lidar com esses contextos de incertezas do Brasil, e eu tomei a decisão de talvez ir para um porto mais seguro, dado essas incertezas. A gente nunca vai dizer, nunca vai saber o que é certo e o que é errado. Eu tenho certeza que ambos os caminhos seriam muito positivos e virtuosos. E eu acho que hoje, na função atual, eu acho que isso traduz um pouquinho essa construção que nós temos que fazer a partir de cada decisão. Cada decisão são escolhas e renúncias que nós temos que fazer. Voltando para a carreira executiva, então eu entendo que se inicia esse segundo ciclo. Acho que eu já tenho mais maturidade para entregar valor, para construir valor para os negócios e volto para a carreira executiva numa posição de gerente de fusões e aquisições, dentro de um grupo internacional, um grupo europeu, um grupo francês. Essa cadeira acaba se ampliando um pouquinho, não só para fusões e aquisições, mas eu acabo atuando também na expansão industrial do grupo no Brasil e na América Latina, e relacionamento com os fornecedores bastante estratégicos que o grupo, e principalmente nesse momento, que é a Timac Agro, que é o negócio de fertilizante do grupo Roulier, desenvolvia no Brasil. Então, atuei nessa posição durante 5 anos e meio. O projeto de M&A, que foi a aquisição da Magnesium do Brasil, foi o que me levou para a cadeira atual. Então, o grupo compra 100% da Magnésio do Brasil em 2021, e eu assumo a cadeira de número 1 da operação da até então Magnesium do Brasil, hoje chamada Terresis Brasil, depois que nós consolidamos a marca das empresas de magnésio do grupo em uma única identidade. Aí estou nos últimos 5 anos e meio, praticamente, quase 6 anos.
Um desafio bastante interessante, encontro uma realidade de pequena empresa, empresa familiar, tentando, com o objetivo claro de executar um plano de expansão, de trazer governança para essa empresa, estruturar equipe, e tivemos um ciclo de crescimento bastante importante aí nos últimos 5 anos, aí, acho que mais do que quintuplicamos aí em termos de resultado, mais do que triplicamos faturamento. Então tem sido uma jornada bastante satisfatória, eu diria, Irene, nesses últimos 5 anos. Muito interessante. Antes de eu passar para o Christian, eu vou fazer só um adendo, porque você tocou num ponto que é super interessante. Muitas vezes, quando as pessoas estão nesse processo de transição, que se desligaram de uma organização, né, por um motivo ou outro, porque houve fusão, porque houve aquisição, porque quiseram, né, que planejaram, e tal. Às vezes a gente sempre manda construir um plano B, e muitas vezes eu sempre digo, quando a pessoa escolhe consultoria, eu digo assim, olha, você na verdade o que você está fazendo é que você está falando sobre as suas competências, né? Aquilo que você sabe fazer de melhor, né? Então, invariavelmente, invariavelmente, as pessoas acabam sendo alçadas para dentro de alguma organização, como aí já ir com uma posição ou gerencial ou posição de liderança, depende da história de cada um. Então você confirma que ao vivo que isso acontece, né? Então eu fico muito feliz, porque a gente sabe que acontece, mas nem sempre todo mundo conta isso. E é muito interessante, porque é isso mesmo, porque quando você sai para vender consultoria, você sai para vender você. É você que está Exatamente. que tá sendo posto no mercado, né? Se eu puder, antes de passar a palavra para o Christian, corroborar um Lógico. pouco com isso, Irene. Há muitos anos atrás, eu escutei um conceito chamado trabalhabilidade, e não Isso, empregabilidade. é isso E aí. eu acho que eu sempre busquei me construir, estando apto para trabalhar, independente de estar empregado ou vinculado a uma grande organização ou não. E ter clareza do que eu posso trazer de valor para uma organização, para as pessoas, para a sociedade em geral. E eu acho que essa mentalidade de trabalhabilidade nos ajuda, inclusive, a lidar emocionalmente com momentos de incerteza, com momentos de insatisfação, com momentos de transição. E no fim do dia, o emocional vai determinar muitas das nossas decisões, né? Perfeito. E aquilo que nós estávamos conversando antes, né, de começar a live, como a gente está vivendo um período de bastante incerteza, né, e que você não pode dizer que os negócios vão durar eternamente, né, é, a, este conceito de trabalhabilidade que reflete no conceito de uma carreira de portfólio é você ter sempre alguma coisa que você possa fazer independente da sua tarefa atual. Então, por exemplo, quem senta em conselho está sendo uma posição de se leva, mas também senta no conselho, está trabalhando nessa trabalhabilidade. Ótimo. Desculpe, Christian, te interromper antes de Não, você por começar. favor, acho que essa discussão é super profunda e super importante, principalmente para quem está vendo, Irene, porque isso é parte de como a gente está falando desse protagonismo de carreira e como que a gente vai construindo, além de tudo que a gente vai dividir sobre atitudes que a gente teve durante esse processo de liderança e tudo mais, mas acho que é super importante, e pegando um pouco do gancho, aí eu vou contar um pouco também, acho que é pegar um pouco do meu histórico, e aí eu chego no ponto que o Matheus falou sobre trabalhabilidade, que a gente está falando, né? É um trava-língua, né, Irene? Acho que é importante a gente, né, Trava-língua mesmo. mas acho que só para contar um pouco do histórico, então eu sou nascido no Brasil, né? Então, mas sou filho de imigrantes chilenos, pai e mãe chilenos que vieram para cá a trabalho justamente nesse processo. Me formei em comunicação social, né, aqui pela PUC.
Então, um irmão, né, próximo de Matheus, que teve a PUC lá do Rio Grande do Sul, que foi a PUC de Campinas, onde eu sou nascido em Campinas, né? Então, meu pai se estabeleceu depois da chegada ao Brasil aqui em Campinas. Aí, durante o processo, né, que a gente vai falar um pouco de carreira, mas falar um pouco sobre. Eu gosto muito de dividir um pouco sobre o meu lado de vida pessoal e profissional também, que eu sou uma pessoa que valorizo muito e incentivo muito meu time também com relação a isso, né? Então, eu sou um amante por esporte, por atividade física, né? Então, incentivo muito que as pessoas aprendam a equilibrar um pouco, e isso também vai conectar um pouco sobre protagonismo de carreira, porque você tem uma cabeça boa, um corpo bom, você vai estar sempre muito bem apto para poder enfrentar as diversidades que a gente vai encontrar no mercado totalmente complexo que a gente tem. Mas acho que é importante também o meu outro lado, né? Então, sou jogador de futebol, né? Gosto do futebol, atividade física, corro, sou guitarrista, então gosto de violão, de guitarra, né? Então gosto dessa diversidade também. Casado com Paty, minha esposa. Esse ano a gente completa 23 anos de casados, né? Então a gente começou, eu conto para a Irene essa história, eu tinha 15 anos, a Paty tinha 13 anos quando a gente começou, né? E a gente já está 33 anos juntos e a gente tem um lindo Nossa filho. Senhora, A gente é, tem um lindo é muito filho, tempo, né? bastante, né? E um pouco do meu histórico também, né? Quando eu olho, também tem um filho também de 20 anos, né? Leonardo, né? Uma preciosidade que a gente tem. E a gente usa todos esses momentos de atividade física para poder compartilhar esse momento pessoa e trabalho, né? Para poder equilibrar um pouco dos pratos, né? E aí um pouco desde a minha formação, então eu comecei como apresentador de TV, então eu tinha um programa de televisão aqui no interior de São Paulo, em Campinas, onde eu nasci, né? Então trabalhei na TV, tinha um programa de jovens, ele se chamava Chambers. Quem Eu procurar no pensei que YouTube, você tivesse começado no rádio, porque você tem voz de não, locutor. não, eu comecei na TV e foi um acaso também, né? E eu acho que daí vai um pouco do acaso, né? Que aí surgiu, e daí eu vou contar um pouco depois sobre como tomar uma decisão. E na época eu tinha 20 anos, né? Então daí. Mas foi uma oportunidade importante que eu tive como estagiário no canal de televisão, saindo de programador de canal para ser apresentador. Num susto, em 2 dias eu me tornei apresentador. E o programa saiu de visualização ou de transmissão semanal a ser diário dentro de um canal. E muito legal essa oportunidade que eu tive. Depois eu tinha um grande sonho de trabalhar no mundo corporativo, né? E aí, formado em relações públicas, aí eu falei, bom, eu quero trabalhar numa empresa, e aí eu entrei para ser estagiário na 3M. Então, desde eu comecei minha carreira na área de comunicação social em relações públicas na 3M, como estagiário. Depois disso, eu entrei para o programa de trainee, né? Entrei para o programa de trainee como marketing. Minha primeira área a trabalhar, eu trabalhei como gerente de produto da área de visuais da 3M. Visuais, para quem não conhece, eu era responsável por transparências e retroprojetores. Então, imagina, isso já não existe quase, né? Mas eu comecei Não, ali minha não carreira, né? existe retroprojeção, não existe mais, Eu acho né? que não tem mais, eu acho que só projetores e televisores e tudo mais, É. mas ali comecei minha carreira em 2001, né? E para mim foi super importante, né? E foi um grande marco para mim, porque era uma área, primeira vez que eu entrei, saindo do programa trainee, peguei uma área que estava em declínio. Então, lidar com uma área em declínio, sabendo que ela já estava no sua curva de maturidade abaixo, como que você lida, mas foi muito legal essa oportunidade. Depois várias atividades, né? Fui para marketing, fui ser vendedor, né? Então, onde eu me apaixonei pela carreira comercial. Depois disso, foi toda a carreira de liderança. Mas interessante, durante esses 26 anos de 3M, ou 27 anos contando com estágio, parece que é uma empresa só, né? Fala, poxa, tanto tempo numa empresa só. Mas o importante é que durante esse período eu tive, como a 3M é muito diversificada, né? Portfólios distintos, mercados diferentes, parece que a cada 3, 4 anos eu tinha um emprego novo, né? Clientes novos, mercados novos, produtos novos e uma diversidade muito grande durante esse período. Eu fui ser gerente comercial, fui para a área, assumir uma diretoria dentro da 3M, mercado industrial também fui responsável por todos os canais industriais da 3M, depois me tornei como vice-presidente durante a pandemia, no início da pandemia, como vice-presidente para toda a Operação Brasil, e desde 2024 estou nessa posição atual como vice-presidente para toda a América Latina, dos mercados de consumo, né, para marketing e vendas, como eu comuniquei, reportando para CEO Global. Muito, muito interessante. Aqui vocês cada um começou a sua carreira de uma Ah, maneira. um comentário só, Ah, Irene. Acabei ah, esquecendo de comentar, que acho por que é favor. importante também, que às vezes me escapo e eu não lembro de. Eu sou conselheiro consultivo também. Então Então, você tem uma carreira de portfólio.
eu tenho a carreira também, quando a gente fala da trabalhabilidade, né? Eu me joguei neste universo de ser conselheiro há 5 anos. E para mim foi uma coisa muito interessante, e aí só pegando um pouco desse gancho, era entender se a dinâmica de uma multinacional se aplicava numa empresa familiar. Então, é uma empresa média de ração animal, né, tanto para cães e gatos, né, se chama Premiata a empresa. E entrar no conselho consultivo para mim foi assim algo que me abriu muitos olhos, porque sempre trabalhei numa empresa com uma estrutura grande, processos organizados, né? Trabalhar em empresa de dono é diferente, né? Dono barra familiar, né? São dinâmicas distintas. E para mim o grande uau naquele momento, e foi o momento da descoberta, era entender se tudo aquilo que eu aplicava muito bem dentro de uma corporação multinacional se aplica numa empresa menor, né? Que não tem tantas estruturas, tantos processos e procedimentos, mas também que é uma empresa que tem potencial de crescimento. E para mim, há 5 anos amanhã é meu dia de conselho, reunião de conselho amanhã. Então, para mim, é um negócio assim, tudo bem declarado dentro da companhia. A 3M permite que isso seja feito, né? Então, vários executivos também são conselheiros de empresas, né? Tanto grandes, médias ou pequenas empresas. Mas para mim, procurar uma empresa de dono familiar também me abriu um pouco do portfólio de quem eu sou frente ao mercado, né, de qual que é a minha trabalhabilidade dentro desse universo, porque às vezes você fica tanto tempo numa empresa, mesmo que você vai mudando de posições, será que meu conceito, meus conteúdos, meu conhecimento, ele se aplica a algo de mercado? Então, para mim foi um momento, peguei, esse era um gancho que eu queria fazer com um comentário que o Matheus fez e que você estava Legal. fazendo, justamente sobre como que a gente amplia portfólios, tem planos A e planos B também para a nossa carreira, que a gente está no momento ou num ambiente muito incerto, né, Irene? É isso aí. É ótimo você ter feito esse adendo. Eu acho que quem está numa uma estrutura bastante assim, de multinacional, né? Ter a oportunidade de contribuir, porque eu também peguei um conselho, só que o meu era uma empresa pequena, né? No conceito de conselheiro as squad, porque era uma empresa pequena, então é assim, tem um problema, você trabalha aquilo ali. E a gente vê que a gente pode contribuir muito, né, Christian? E a gente pode Correto. aprender também muito Eu, com eu isso. acho que o ponto importante foi esse, foi o aprendizado, mais do Isso, que é. a colaboração nossa, a gente, o que eu estou vivendo, né, porque eu estou no conselho, eu acho que o que eu aprendi neste universo, porque o mercado brasileiro e também a América Latina são compostas por médias e pequenas empresas, na grande maioria. É. E esse é o mercado como ele é formado. E para mim foi o momento de entender que a gente precisa respeitar as médias e pequenas empresas que têm muitas Lógico. diversidades, né? Fazem muito com pouco, e pouco mesmo, né? E não é pouco, né? Quando a gente É se vê numa verdade. É multinacional, é pouco pouco, mesmo. pouco, né? Mas ao mesmo tempo elas precisam da direção. Então, o lado corporativo de uma multinacional, com a 3M, me ajuda a levar uma capacidade para o time diretivo da empresa a organizar processos, fazer análises mais conceituadas, usar dados como base de tomada de decisão. O coração bate muito quente, né? Na empresa de dono, né? É um coração, um sangue fervente que está ali constante, né? E as decisões falam, "Pô, vamos sentar, vamos pensar, né? E acho que isso ajuda bastante, tem ajudado. Mas eu aprendi muito, viu, Irene? É isso. Olha, é isso aí. Agora, então, eu também aprendi muito, Bem, foi fundamental ter tido essa experiência como conselheiro de uma pequena empresa, né? E é um aprendizado maravilhoso mesmo. Mas agora, então, eu queria voltar para a carreira de vocês e esse início de vocês, né? Cada um começou de uma forma. Eu queria entender como é que esse início, pôde influenciar a carreira de vocês, do futuro, né? Ou até agora. Matheus, Matheus? pode começar. eu acho que eu acho que depois talvez escutando a história do Christian venha a confirmar um pouco a minha hipótese assim. Mas quando eu olho a minha posição atual e até o mercado onde eu atuo, o mercado do agronegócio, com inovação por trás, com uma proposta de trazer valor para a agricultura, principalmente a agricultura e nutrição animal, com produtos de maior valor agregado. E aí eu olho toda a minha história desde o início,
eu começo numa indústria de base, né, indústria petroquímica. Inclusive, nesse período, trabalhei no Chile, morei no Chile durante 6 meses, morei em Santiago, Christian. Excepcional cidade, preciso voltar para lá Sim. com mais frequência, É inclusive, adoro, tenho maravilhosa, né? bons Uma amigos em comida Santiago. ótima, maravilhosa, é cidade arrumadíssima, linda. Eu adoro Santiago, né? Tu fica vendo a cordilheira, espetacular. Já numa posição de América Latina, né? Então, eu com uma visão de uma necessidade de falar espanhol, de falar inglês, então isso é uma coisa que acaba trazendo valor para nossa história, para nossa carreira, principalmente, obviamente, para quem trabalha com mercados além do Brasil, né? Que é o meu caso, num grupo multicultural que está posicionado no mundo todo. Então, esse início começando numa indústria de base, com uma vivência multicultural, que foi uma coisa que eu também sempre busquei trazer desde o início da minha história, acho que acaba culminando onde eu estou hoje. Um pouco a mesma coisa quando eu trabalhei numa empresa alemã, também tentando entender culturalmente como que as diferenças culturais elas interagem e como elas têm que ser adaptadas a nível local, Brasil e América Latina, para um grupo alemão, por exemplo, e como isso traz valor para o negócio, né? E aí depois mercado financeiro para mim de novo, repito, é uma grande escola, né? E nisso é um mercado onde demanda muita dedicação em termos de estudo, então a gente tem que estudar muito para buscar conhecimento técnico e se apresentar para o mercado de forma consolidada, estruturada. E eu sempre busquei essa base na parte de finanças, né? Essa visão de como os recursos vão circulando de lá para cá, como que se capta recursos, o mercado de M&A, o mercado de dívida, o mercado de captação de recursos subsidiados, que hoje é o que eu faço no meu dia a dia do meu negócio. E também mercado financeiro, uma vivência comercial, né? Então, essa vivência comercial, essa necessidade de estar muito próximo do cliente, estar muito próximo do mercado, também são, principalmente numa posição de número 1, que a gente tem que ter uma visão bastante completa, desde a entrada da matéria-prima, que tu vai processar na tua indústria, para quem trabalha na indústria, obviamente, mas serviço também não... As matérias-primas são outras, mas o fluxo, o sistema, ele é o mesmo. Tu tem entrada, processamento e saída. Isso eu acabo trazendo também, essa amplitude, eu acho que eu capturei muito no mercado financeiro, desde na concepção dos produtos, inovação dentro de produtos, necessidade de uma atividade comercial muito intensa, de forma a capturar o valor, existem as oportunidades de capturar valor dentro de diferentes produtos. E chegando aqui hoje, aí depois eu poderia falar muito de Grupo Roulier, que é a minha escola, com uma cabeça de grupo familiar, mas um grupo familiar com um certo tamanho, com faturamento na casa de entre 13 e 4 bilhões de euros anuais, não é uma mega corporação, um ambiente onde nós temos muita autonomia local, então isso é muito... E o grupo busca empreendedores, então foi uma das coisas que me fez me adaptar muito bem dentro do Grupo Roulier. Essa visão, essa autonomia e essa responsabilidade como um empreendedor dentro do grupo. E um grupo com um olhar de inovação e um modelo de negócio bastante específico, industrial, mas com uma estrutura, uma capacidade comercial muito grande. E aí eu poderia também gastar 1 hora falando desse modelo de negócio, que é algo diferente, mas pegando a história da minha carreira, eu acho que tentei fazer, em poucas palavras, uma linha, acho que é pouco tempo aí para tentar explorar em profundidade, mas tentei resumir um pouquinho aqui, Irene, para o pessoal entender. Perfeito, obrigadíssima, ótimo, é isso aí. Christian, então vamos lá. Como é que foi esse início? O que ele influenciou para você chegar até agora? Olha, eu vou falar para você que eu vou pegar do meu início quando foi lá atrás, desde quando eu comecei como apresentador de TV, eu posso colocar quando eu tinha banda também, mas eu acho que uma das coisas importantes que a gente vai aprendendo é
Primeira coisa é a empatia, né? Então, tudo que eu aprendi lá atrás, sendo apresentador de TV, começando como estagiário na área de comunicação, e principalmente relações públicas, a questão de ter empatia, isso é uma coisa que até hoje eu uso muito, tanto na área comercial quanto com o time, com os times também que eu tenho, na América Latina, porque isso faz com que você tenha uma capacidade de ouvir o outro lado também, e aprender do outro lado. Então, aquilo que eu comentei um pouco também com relação a conselheiro. Então, acho que do início, o que me ajudou muito é ter empatia, entender que o valor de cada um, né? Então, acho que isso é super importante. E aí, quando eu pego lá atrás também, desde a minha carreira, quando eu comecei como apresentador, se você não tem empatia, se você não valoriza, se você não ouve outro, a entrevista não vai, né? Os processos não fluem, né? E acho que isso vem me construindo. E depois fui me construindo na carreira, pensando sempre na estrutura de comunicação social, que era a base da minha formação. Mas aí vem um grande processo da mudança e da oportunidade para ir para produto, para negócios. Em toda a passagem que eu tive em marketing, mesmo em marketing de produtos muito complexos, né? E aí você vai aprendendo que na complexidade existe oportunidade. Então eu fui me deparando com produtos difíceis que hoje eu olho para trás e falo assim, eu já passei por coisas mais desafiadoras. Não é o mercado do país A, B e C, do segmento A, B e C que vai ser uma dificuldade. Vamos pensar nesse caminho, pensa nisso, pensa naquilo. Isso foi me dando uma memória e um conhecimento lá atrás, né? Porque eu passei por dificuldade até para transformar fábricas que a gente tinha um portfólio super não, com baixíssima rentabilidade, quase nenhuma rentabilidade, em criar uma fábrica nova, né? Em criar uma fábrica nova que hoje é a planta de Manaus, que veio de um projeto que eu iniciei junto com minha liderança naquele tempo e hoje é a segunda planta que a gente tem aqui no Brasil, a partir de uma dificuldade, né? Então, se você faz bons business case, se você constrói bons argumentos, automaticamente você consegue levar isso adiante para um bom investimento para a companhia. Depois do processo, veio a parte da minha transformação para ser um vendedor, né? Então, quando eu me tornei um vendedor, tomando uma decisão diferente, porque eu estava na senioridade do marketing como gerente de produto, naturalmente eu poderia ser gerente de marketing, né? E naquele momento eu tomei a decisão para ser um vendedor, né? Então, até comentei um pouco com você, Irene, até muita gente perguntou, falou, Christian, o que aconteceu na sua carreira? O que aconteceu? O que deu errado? Falei, não deu nada. Foi uma escolha que eu fiz para justamente ganhar mais elementos, né? E ganhar mais conhecimento para lá na frente eu poder ter uma capacidade de poder liderar times comerciais com legitimidade, liderar time de marketing com legitimidade, né? Contar um pouco da história. Então, acho que esses momentos de encarar desafios e olhar para ele e falar, opa, existe uma oportunidade aqui, como que eu construo esse business case, como que eu posso liderar minha equipe de uma maneira empática, né, e justamente conectadas, né? Principalmente quando você está numa operação, e foi o grande desafio que eu tive na transição interna, de sair de uma operação de mercado local para o mercado regional. E muitas vezes a gente tem um viés de achar que tudo que se aplica no Brasil se pode aplicar em qualquer país, em qualquer localidade. E aí é um grande equívoco. Por isso que a função lá atrás, da minha construção da empatia, de poder ouvir, de entender, e ver que cada um tem sua particularidade. Pode ter boas práticas, podem ter replicações, mas é importante essa capacidade de ouvir e de entender a fortaleza de cada um, né? E no meio do tempo, né, esse processo de construção que vem me ajudando nos últimos 5 anos do conselho, também de entender essas dificuldades ou essas oportunidades, essas fortalezas que tem numa empresa pequena, né? Às vezes eu trago dali muito conhecimento para poder me dar uma capacidade de, ainda mais numa posição que eu estou hoje, poder argumentar no board da companhia, né, justamente com o CEO, com o board que tem na companhia, sobre investimentos, atividades, ações, o que a gente pode estar fazendo de distinto para toda a nossa operação. Christian, cada um aqui, o Matheus me trouxe uma coisa que eu sempre falo, que era da consultoria, você arruma um emprego. Você agora falou uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que têm uma experiência só em marketing. Eu falei, gente, quem quer subir nas organizações, está em marketing, tem que passar por vendas, né? Para poder ser mais completo. E você agora acabou de me dar um caso
aí, factual E, e, da, e uma da coisa, até importância. para colaborar, e teve muita gente que sentou comigo já algumas vezes para fazer one-on-one, para fazer mentoria, e a pessoa está no marketing e fala assim, Cristian, eu queria ter uma passagem por venda. Eu falo, aí tem um equívoco. A partir do Uhum. momento que você achar que na sua carreira você tem que passar por algo, aí tem um erro. O importante é que você vá para essa área, né? E você está indo para essa área e você está se complementando. Não é uma passagem que já já eu volto. Não, você está indo para uma área, você está indo aprender, você vai entregar algo, você se É, tornará isso, né? Então, é porque algumas pessoas, a passagem às vezes pode ser sofrida, né? A é passagem tem verdade. que tomar cuidado que a passagem pode ser um sofrimento, né? Mas Perfeito. encarar que é algo que vai contribuir para o meu desenvolvimento, acho que é um processo distinto. E aí te É ajuda mais a enfrentar. agregar, né? É A agregar, agregar. justamente esse é o É, conceito, né? A É, passagem depende, tem passagens e a gente vai ser bíblico do jeito que quiser, vai ser bom ou ruim, né? São passagens depende. é, é. é agregar. É isso mesmo. Muito bom. Agora a gente tem uma curiosidade. É, teve algum fato na carreira de vocês que realmente os surpreendeu? E se surpreendeu, se houve aprendizado? Eu posso colaborar um pouco aqui daí o Matheus vai pensando em alguma coisa. Eu vou falar justamente do processo da minha mudança para ser um vice-presidente da América Latina. E eu acho que aí tem um ponto importante, que foi um aprendizado muito forte para mim e muito importante. Historicamente, eu sempre trabalhei na operação local com lideranças muito próximas, próximas até fisicamente, né? E aí você gera sempre uma expectativa, olha, não, conversa, né? Todo momento se encontra, vai fazer trabalho junto e tudo mais. E aí você tem essa conexão constante. Quando você passa por uma posição como eu passei, e aí foram os primeiros 3, 4 meses de um pouco de sofrimento até, né, Irene, que eu Uhum. fui lidar com a presidente global da operação, que fica baseada nos Estados Unidos, né? E eu fico baseado aqui no Brasil, né? Eu tinha ainda um viés na cabeça e eu não criei essa dinâmica de pensar esperando aquele momento da rotina semanal, da rotina, né, do coaching, né, constante que você tem. E dependendo das posições, a gente vai aprendendo que ele vai ficando cada vez mais by yourself, né? Então, você precisa, neste momento, se desapegar a história. E não estou dizendo que é muito disruptivo, mas é um modelo distinto. E nesse modelo distinto foi algo interessante para mim, que isso eu conto para muita gente abertamente, falo assim, foi um momento, já estava numa posição C-level, como VP, aí foi o momento de falar, não, peraí, o que está acontecendo? Por que que eu estou nessa onda de sofrimento pela distância da minha liderança? Por que eu estou naquela onda que eu mando o chat e não me responde, é, e não me pergunta? Eu acho que mudam e as responsabilidades cada vez mais altas, dependendo do board, ele não vai ter aquele momento para você estar dando coach como eu recebi até então. E são estilos distintos. E aí foi o outro lado, entender as dinâmicas do estilo de cada liderança. Mais uma vez, não quer dizer que é uma má pessoa, uma pessoa ruim, não tem nada disso. Mas são estilos diferentes que você fica naquele viés automático achando que todos são iguais, né? E acho que aí foi um momento para mim que foi um momento que acho que é uma curiosidade que eu passei aí nesse momento de carreira. Ótimo. Muito bom. Eu acho a pergunta interessante, Irene, mas eu tenho dificuldade para responder. Assim como outro dia me perguntaram, se você tomou uma decisão muito difícil, qual foi essa decisão? Porque na minha cabeça funciona com algumas premissas básicas. A primeira é que a única certeza que eu tenho é a mudança, que tudo vai mudar. Então, quando a mudança acontece, para mim, de certa forma, ela é Já é esperada. imprevisível, já é É, imprevisível, é. né? E eu brinco assim, às vezes, com os meus times, quando tá tudo dando muito certo, as coisas estão muito. Eu fico pensando, o que vai acontecer que vai dar uma mexida no barco? Eu sempre trago isso porque, vamos ficar atento, porque as coisas estão indo muito bem. Então a única certeza é a mudança. Quando me fizeram essa pergunta de uma decisão muito difícil que você tomou,
também é a mesma, para mim é a mesma lógica, porque a decisão ela tem que ser tomada, e às vezes tu tem um período de tempo limitado e informações limitadas, e tu vai ter que tomar uma decisão. Ela não é difícil ou não difícil, enfim, talvez eu esteja exagerando, mas ela, na minha cabeça, ela vai ter que ser tomada, e acho que o grau de dificuldade ele é muito pessoal, né? E eu acho que só trazendo um pouquinho um contraponto e uma experiência um pouquinho diferente do Christian, em mudanças de carreira e momentos de transição, eu agora estou passando por uma mudança. Então, eu estou saindo da TRCIS Brasil e estou passando para a Fosfeia, e eu assumi uma posição Latam no negócio de fosfato do grupo, oficialmente a partir de outubro, já foi oficializado dentro do grupo e é público, não há problema nenhum em comunicar aqui. Mas eu comunico para a minha equipe. Nós temos que aproveitar esses momentos de incerteza, de transição, dificuldade, para ocupar espaço e demonstrar a nossa musculatura em todos os níveis da organização, né? Demonstrar que a gente tem capacidade de assumir responsabilidade, de nos posicionar de fato como responsáveis de um processo, verificar que tem um espaço ali que não está ocupado e ocupar aquele espaço. E eu acho que isso vai mostrando valor que a gente agrega para os negócios, independente de serem negócios grandes ou pequenos. E o outro ponto, não sei se posso fazer um gancho com a empatia ou não, mas principalmente nesse meu último ciclo de 5 a 6 anos dentro da TRCIS Brasil, e que eu trabalho, que dentro do nosso grupo nós trabalhamos de forma muito explícita, é desenvolver as pessoas para que a gente possa crescer. Então, eu preciso ter a pessoa preparada para assumir uma ou duas pessoas que estejam minimamente preparadas para subir a cadeira de número 1 da TRCIS Brasil, para que eu possa dar o próximo passo. O Matheus, eu não sei. Christian, você, eu acho que o Matheus... O crescimento, o desenvolvimento ao nosso redor, acho que... Voltou. Voltou? Voltou. Agora voltou, porque tinha cortado. Última frase: quanto mais a gente consegue fomentar o desenvolvimento das pessoas ao nosso redor, mais vai nos permitir dar o próximo passo. Porque as pessoas vão estar aptas para crescer, para ocupar nosso espaço. Perfeito. De uma certa maneira, o Matheus, um pouco, você até tocou no ponto que eu ia falar no futuro. Assim, o que vocês acham que é fundamental, e aí o Christian pode até começar, quais são as competências nesse mundo diverso, ambíguo, completamente imprevisível, né? Não só ambíguo, é imprevisível, né? Volátil. Que competências vocês acham que são necessárias para que a gente possa continuar tendo resultados consistentes, mesmo com essas variáveis que hoje elas estão mais acentuadas, né? Até a geopolítica hoje influenciando bastante nos negócios. Eu acho que eu vou pegar o ponto, porque hard skill eu não vou comentar, porque daí a gente vai entrar no caso de Não, hard IA e skill tudo não, mais. não, é soft E a gente, skill. se a gente pegar nas soft skills, primeiro eu gosto muito do lado de humanizar, né? E acho que um pouco do que o Matheus trouxe justamente é como que a gente desenvolve equipes, né? Então, quando a gente fala do time, dos líderes da companhia, a grande expectativa é que quanto tempo estamos dedicando ao desenvolvimento da nossa equipe, né? Parece muito clichê e de prateleira, né? Falam, todos nós, os líderes, devemos sair de chefe para líderes e tudo mais. Mas é como que a gente tornar isso na prática, né? Então, vou passar um pouco do meu lado, do que eu acho, como que eu faço e como que eu lido com isso. Então, o lado de presença, né? E acho que estar com o time, estar constantemente com o time, mostrando caminhos e oportunidades, acho que isso é super importante. Então, no meu caso, com toda a responsabilidade da América Latina, estar viajando para as regiões, indo para as regiões, estando com o time presencialmente, de uma maneira ao 100%, né? Não estando de uma maneira somente no virtual, que é importante, que acho que é uma das facilidades que a gente tem, mas estar lá é super trabalhoso, né? Essa questão de sair de casa e pegar avião, viajar e tudo mais. Mas isso estar com o time mostrando caminhos, discutindo momentos com eles para poder mostrar oportunidades, que nem tudo
só desgraça. Tem muita oportunidade para todo mundo, né? Então, esse lado de ser aquela pessoa que ajuda a liderança a desenvolver os seus, aquela liderança que ajuda a mostrar caminhos, né? Acho que isso é uma coisa super importante, porque a diversidade, a dificuldade ela vai continuar existindo, Irene, com todo o cenário macroeconômico, micro, vai continuar, né? A incerteza, a única certeza que eu tenho, como diz o Matheus, para 2027, que teremos mudanças e teremos um ambiente muito inseguro, muito incerto do que vai acontecer. E Em para a mu- gente, nesse em papel todos os sentidos, né? Em em todos todos os os sentidos. sentidos, e nesse papel quanto à liderança, é cuidar do time, né? Estar presente com o time, dedicar tempo a isso, pegar sua agenda e dedicar um tempo de uma maneira prática, né? Botar na agenda de fato quanto que é o tempo que eu estou me dedicando à minha equipe, quanto tempo eu estou indo para cada região, criando os acordos corretos, mostrando caminhos e as oportunidades que tem. Eu acho que essa, para mim, Irene, é algo que a gente, quem estiver fazendo isso tranquilamente, vai estar vendo um ambiente mais próspero, em cima de um ambiente de dificuldade, né? Um ambiente onde as pessoas tenham prazer em trabalhar com e para, né? E aí, automaticamente, isso vai transformar com que isso vá ecoando para toda a organização. Eu concordo, antes de passar para o Matheus, é, completamente com você nesse sentido. Quer dizer, hoje, os líderes ou as organizações que se preocupam com, eu vou falar bem-estar, mas é mais do que bem-estar, Hum? né? É como é que eu estou desenvolvendo essas pessoas, como é que eu estou motivando, né? E isso vai levar a um resultado melhor das organizações, lógico, né? Mas são as organizações que vão prosperar. No outro dia eu estava ouvindo uma executiva, uma pesquisadora ucraniana, e ela falou que as empresas ucranianas que prosperaram foram aquelas que se preocuparam em ver o que as pessoas que estavam trabalhando lá dentro necessitavam, né? E aí começaram a trabalhar com essas pessoas e isso fez com que eles... E ela dizia assim, keep walking, né? Não paravam. Sim. Era para não parar, né? Continuava vendo e andando. E realmente a Ucrânia é um exemplo de resiliência, né? Total, É total. um, é um, É. é um É, exemplo total de resiliência. e pegando um Perfeito. pouco antes do Matheus, e não esquecer de confrontar a realidade, né? Isso. Também não Ó, adianta a gente olhar e falar, óbvio. não, tudo são flores. Não, existem as dificuldades e vamos ser É. transparentes e claros com todos que isso vai acontecer, né? Nem tudo será possível, mas o caminho ele precisa ser construído e demonstrado. É a transparência e o Sim, cuidado com as pessoas, né? É, a verdade perfeito. É. liberta. É verdade. Exatamente, Matheus, exatamente. Eu ia tocar, eu acho que, tô com o microfone aqui. Eu acho que as palavras que vocês comentaram, que eu fui pescando aqui, que justamente era o que eu vinha refletindo conforme vocês falavam. Primeiro é resiliência, né? Então, se a gente se nós fomentamos a resiliência dentro da nossa equipe e ajudamos as pessoas a perceberem, primeiro, de que a única certeza é a incerteza, a única certeza é a mudança, a única certeza é que alguma coisa vai acontecer e que não estava no script, então a gente tem que estar preparado. Então não é para ser uma surpresa ali na frente. Quando isso acontecer, a gente tem que reagir da melhor forma. Então acho que esse trabalho de desenvolver a resiliência na equipe, ele é fundamental. E depois é como que a equipe vai reagir, né? Eu acho que qual a capacidade de retomada das pessoas, né, dentro de um cenário de incerteza. E a gente vem lidando com alguns cisnes negros aí, cada vez mais frequentes, desde da pandemia, guerras, pandemias, etc. É, e dentro de posições de liderança, eu acho que fomentar essa resiliência dentro das equipes vai ser a base para lidar com isso, porque não é eu individualmente, vai ser a equipe que vai sustentar o processo de construção de uma realidade nova a partir de um momento de transformação. Então, e dentro dessa estrutura da equipe,
a comunicação, a transparência e a verdade, ela tem que ser fundamental, ela tem que ser dita. E a equipe tem que se sentir à vontade de dizer, olha, pô, tô com uma situação aqui que não está certo. Para mim, isso é fundamental dentro das estruturas de equipe das organizações. A porta aberta sempre para a pessoa levantar a mão e dizer, Matheus, aqui temos um problema, preciso de ajuda. Para mim, isso é fundamental para que a gente possa construir organizações resilientes, vamos dizer assim. É isso aí. E aí você tocou no ponto, Matheus, que é importante, é o tal da vulnerabilidade, né? Quando as pessoas realmente eu preciso de ajuda, porque isso eu não sei. Isso tem uma postura também da liderança que imprime essa cultura, né? De você poder ter a liberdade, né, de dizer, olha, isso está errado, isso eu não sei, isso eu preciso de ajuda, né? E isso é fundamental, né? Então, esse conceito até hoje de resiliência, ele está mais amplo, né? Porque é o de eu continuar caminhando, trazendo Eu toda a minha tenho, bagagem e indo embora, né? eu tenho uma forma de tratar com as pessoas e com as equipes e dizendo, olha, existe uma carga de trabalho, existe uma expectativa determinada, que é um escopo muito grande. Qual é a nossa capacidade individual de entregar? A responsabilidade do indivíduo, a partir do momento que ele tem uma demanda para entregar, é dizer, olha, Matheus, isso aqui eu consigo entregar com qualidade até aqui. A partir daqui, eu vou precisar de recursos adicionais. Ou nós vamos priorizar essa esfera do trabalho aqui, entregar com qualidade e abrir mão dessa segunda etapa ou fazer num segundo momento, etc. Então, fomentar essa comunicação e não deixar que a pessoa pegue toda aquela demanda que é a nossa expectativa que ela venha entregar e tente resolver e depois a entrega não sai, também é a nossa responsabilidade. Então, a gente precisa fomentar isso dentro das equipes para que eles tenham a liberdade e a capacidade de avaliar o que eles precisam para entregar, né? Perfeito. E acho que Gente, só para pegar pode um falar. pouquinho, só o final, e acho que um ponto só para reforçar mais uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto ia conversando, acho que a liderança do futuro também precisa pensar como a gente incentivar que as pessoas cuidem da saúde. Não falo só da Verdade. saúde mental, mas da saúde, né, física, Física. né? Porque tudo que a gente tem de demanda é complexo. Então, eu tenho esse lado de sempre estar falando com o time, ser um exemplo para eles enquanto a gente tem que cuidar da nossa saúde, do nosso equilíbrio, né? Tentar ao máximo, a gente sabe que tem exceções no meio do caminho, mas tentar ao máximo respeitar os finais de semana, respeitar as férias, respeitar o momento de descanso e também incentivar que as pessoas cuidem da sua saúde, porque eu acho que aí a gente vai ter cada vez mais profissionais que tenham paixão por onde estão trabalhando, prazer onde trabalham, né, nesse ambiente de respeito de tudo que é entrega de resultado, mas no final das contas, se a gente começar a ter esse lado também, quanto a líderes, pensar nesse lado humano, né, que acho que veio num processo evolutivo da liderança, né, se a gente pensar na décadas anteriores, talvez não fosse dessa maneira, né, mas acho que hoje a gente tem que olhar para esse lado de que a saúde é super importante, tanto mental quanto física, porque é assim que a gente constrói, porque a gente está aqui, a gente não é daqui, né? Eu estou na 3M, eu não sou da 3M, né? Em algum momento eu vou ter minha transição para uma aposentadoria, que essa pessoa saia com qualidade de vida lá na frente. Isso aí. Gente, eu falei para vocês que passava rápido, né? Super. E passa rápido mesmo. Então, a gente tem uns minutinhos finais, um minuto final. Eu queria que vocês dessem mandassem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Isso fica gravado, então é uma mensagem para todo mundo que assistir a live, né? Matheus, pode ir? Eu vou passar uma mensagem que eu aprendi vivendo no Ceará e foi uma das primeiras expressões que me chamou muito a atenção quando eu cheguei lá no meio da pandemia, é que vai dar certo. Então, independente do contexto de mudança, dos desafios que a gente enfrenta, vai dar certo. Então, essa é a única mensagem. A gente tem que manter a cabeça no lugar, com saúde, como o Christian reforçou, isso é fundamental. Esporte, saúde física e mental. E com isso a gente, no final, sempre dá certo.
E vou pegar o ponto do Matheus, né? Além de que vai dar certo, que sejamos muito felizes, né? Que acho que toda a jornada da liderança que cada um está buscando nessa construção de carreira, desse processo, né? De toda essa jornada, que todo mundo seja feliz no processo, né? Que esse seja um processo de alegria, de felicidade, né? Vai ser trabalhoso, vai ser árduo, então, vai ser horas e tudo mais, mas que ele seja feliz, né? Que ele não seja lá o pote de ouro na ponta, mas que o pote de ouro seja encontrado todos os dias para cada um, junto aos seus familiares e amigos também. E pegando o que vocês falaram, uma frase que meu avô sempre falava é: não há mal que sempre dure e bem que não se acabe. Então, vai passar, é verdade, vai passar, e vai passar o bem, vai passar o mal, e isso é um ciclo, né? Então, a gente tem que Perfeito. estar preparado, como vocês falaram, com a saúde, e eu acho até que quem tem saúde física está contribuindo um pouco para ter essa saúde emocional, né? Correto. Ou vice-versa. Os dois, eles são extremamente complementares, né? Gente, olha, foi um prazer imenso ter estado aqui com vocês. Muito obrigado, realmente, pela maravilhosa. A gente teve insights aqui maravilhosos, pelo conteúdo rico e denso que vocês trouxeram. E a vocês que participaram aqui, meu muito obrigado. E aqueles que vão assistir a gente também, muito obrigado por depois ouvirem a nossa gravação. Então, uma ótima noite para todos, um beijo bem grande e até o próximo ICO Series, tá bom? Tchau, Obrigado, Tchau, tchau. Irene. Obrigado, viu? Obrigado, Obrigado, Everson, obrigado. Christian. tchau, tchau. Prazer. Tchau.